Hi guys, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar um pouco pra vocês de como foi a minha experiência. Hi guys, meu nome é Júlia, tudo bem com você? Eu te ajudo. Hi guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha entrevista no consulado. Bom, eu fiz aqui no Rio de Janeiro, né? Cheguei ontem e geralmente a gente marca 2 dias. Um dia pra fazer a biometria no caso e no outro dia pra fazer a entrevista, mas por sorte eu consegui marcar os dois no mesmo dia. Então a biometria foi hoje, 7 da manhã, e a minha entrevista estava marcada pra meio-dia. Daí eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi, quais eram as minhas expectativas e eu passei, né, graças a Deus, mas eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi. Então, mais cedo, né, eu fui lá fazer minha biometria, cheguei um pouquinho antes, estava fechado, tava bem cheio assim lá fora, ainda não tinha aberto. Mas tinha uma fila muito grande, daí eu entrei na fila, porém não adiantou muito assim, foi por ordem de chegada, mas acabou que eles chamaram por horário também. Então pediram pra permanecer na fila somente de 7 horas a 7h15, daí foi muito rápido o procedimento, eles só pediram mesmo o passaporte e a ADS 160, e daí pediram pra fazer a coleta, né, das digitais, então foram os 4 dedos depois os polegares e a foto da biometria. E foi uma coisa muito rápida mesmo. E, enfim, depois disso foi a parte da entrevista. A minha entrevista começava meio-dia, mas eu cheguei por volta das 11h30, do que chegar um pouco antes. Daí eu entrei, né, fiquei lá fora esperando, na verdade. Inclusive, é sempre bom lembrar que não entra nenhum tipo de eletrônico, nem celular. No caso, até entra desligado, mas lá no consulado não. Então, é sempre bom deixar em casa, né, ou onde você estiver hospedado. E se você levar, você precisa deixar com alguém lá fora. Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado. Mas tem algumas pessoas com umas blusas lá que ficam guardando os celulares. Daí eles cobram entre 10 e 25 reais pra poder vigiar o celular. Daí eu deixei com minha amiga e aí deixei tanto o celular quanto as minhas coisas. Entrei mesmo somente com a pasta de documentos. Daí eu entrei, passei pelo detector de metais e aí a moça pediu pra mim entrar à esquerda. Eu entrei na porta e tava tipo bem lotado, tinha muitas pessoas sentadas nos bancos. E aí a moça pediu pra mim ir até a recepção. Lá ela me pediu de novo o meu passaporte, né, o DS 2019 e a taxa service. Daí eu entreguei e ela falou, ok, você pode sentar lá nos bancos que eu já vou entregar o seu passaporte. Daí na minha cabeça eu achei que eu iria enfrentar também a fila dos bancos, porque estavam saindo as pessoas de 3 em 3, 4 em 4, e as pessoas estavam se reorganizando nos bancos ali. Então eu imaginei que eu iria enfrentar aquela fila também, mas quando ela voltou, ela me chamou, entregou meu passaporte e disse que eu poderia entrar no corredor e falar com uma moça que estava no final do corredor. Daí eu fui, e aí lá também tinha uma outra fila e vários guichês onde estavam acontecendo as entrevistas. Daí eu já fiquei bem mais nervosa ainda. Mas aí quando eu cheguei lá, ela não pediu pra mim entrar na fila, ela pediu pra eu ficar ao lado do primeiro menino que tava lá, né, da primeira fila. E aí eu fiquei do lado, daí ela chamou mais umas 2 pessoas daquela fila e depois pediu pra eu me dirigir até o guichê 11. Daí ela pediu pra eu me dirigir até o guichê 11, e eu era a segunda, né, e eles estavam entrevistando uma família. E aí eu comecei a observar as perguntas que ele estava fazendo. Até então ele tinha uma cara muito séria e ele só falava espanhol. Mas a família estava respondendo em português, até porque provavelmente o visto deles era de turismo, né? E pro visto de turismo a entrevista pode ser tanto em português quanto em inglês, você que escolhe lá. E daí ele começou, né, a entrevista com eles, e ele fez uma pergunta bem engraçada até, tipo, ele perguntou pra onde eles iriam, e depois ele fez meio que um comentário, falou, então vocês não vão passar na Disney, meio que riu. Daí quando eu ouvi isso, eu meio que fiquei um pouquinho mais relaxada, assim, porque eu vi que ele era um pouco mais descontraído, enfim. E daí quando ele terminou a entrevista da família, né, ele me chamou, e daí ele falou, buenas tardes, senhorita, e pediu meu passaporte. Daí eu entreguei meu passaporte, entreguei a taxa também, né, o DS, e daí ele começou a digitar. E foi quando ele me perguntou pra onde eu iria, né, e qual seria o meu destino lá, qual cidade eu iria. Daí quando eu fui responder, ele abriu o meu J1 e viu que o meu visto era de estudante. Daí ele falou, oops, in English. E aí ele começou a fazer o visto, a fazer as perguntas, né, em inglês. Daí ele perguntou pra onde eu iria. Eu disse que eu iria pra New Liberty, no Iowa. E logo em seguida ele me perguntou o que eu fazia aqui. Nessa parte, ele perguntou muito rápido, ele falava bem rápido mesmo, e eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Daí eu falei, sorry,
Daí ele repetiu. Só que na segunda vez que ele repetiu, ainda assim eu não consegui entender, porque tava muito barulho, né? Tinha outros guichês, então dava pra ouvir as outras entrevistas também. E aí acabou ficando um pouquinho confuso pra mim. Daí ele repetiu novamente, ele foi bem paciente. E aí eu expliquei que eu era estudante, fazia química industrial, ele disse, oh. E depois disso eu falei que eu trabalhava como assistente de logística e que eu estava montando a minha própria empresa de recreação também. Daí ele digitou, e depois ele me perguntou se era o meu primeiro passaporte e se era a minha primeira vez fazendo uma entrevista, né, e tentando um visto. Daí eu disse que sim, ele digitou mais um pouquinho e depois ele perguntou o que eu iria fazer lá como uma camp counselor. Daí eu expliquei, né, quais seriam as minhas funções, cuidar das crianças, conduzir oficinas, né, fazer jogos, brincadeiras. Daí ele digitou mais um pouquinho e nisso ele pegou meu passaporte e jogou num caixote ao lado, que tinha vários outros passaportes. Nessa parte eu já sabia que eu tinha passado, porque quando a gente não passa, né, eles devolvem o passaporte. Então se ele havia jogado lá é porque ele não ia me devolver. Daí eu consegui meio que relaxar um pouquinho mais. E ainda assim eu tava um pouco tensa, mas eu fiquei muito feliz. E aí eu já comecei a agradecer a Deus em pensamento. Daí ele foi, começou a assinar, carimbou e me entregou e falou que meu visto havia sido aprovado e começou a falar de quais seriam os meus direitos. Confesso que nessa parte ele falou várias outras coisas, mas eu não entendi muito bem, porque eu realmente estava um pouquinho nervosa, então assim, eu não estava incrédula do que tinha acontecido. E aí meio que eu só vi as coisas mesmo, até que eu vi que ele tava me perguntando alguma coisa e eu, tipo, né, meio que parei assim, pedi pra ele repetir. E aí ele falou sobre a data, né, até que data eu teria pra poder retornar de lá. E aí foi isso, eu saí, comecei a chorar, mas enfim, fiquei muito feliz, muito mesmo, e muito surpresa. Até porque, por pouco, eu não cancelo a minha vinda até aqui. Eu iria transferir ou cancelar, porque tava tendo muito visto negado aqui. Então, o pessoal da agência, né, e algumas outras pessoas estavam aconselhando a remarcar ou para Brasília ou para São Paulo, ou então para remarcar aqui mesmo, né? E eu decidi por continuar. Minha mãe também me ajudou muito nisso. Todo mundo falou pra mim poder remarcar, mas eu fui pela ideia da minha mãe. Daí eu orei bastante também, deu tudo certo. E foi isso. Foi uma ótima entrevista, assim, foram só 3 perguntinhas, foi bem mais rápido do que eu imaginava. E graças a Deus, finalmente eu tenho agora certeza de que eu vou pro Iowa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu likezinho aqui pra mim continuar fazendo os vídeos e se inscrevam no canal pra vocês receberem as notificações.